eu sou a Bruna, eu moro em São Paulo e eu gosto de livros e eu pensei que esse ano eu poderia começar um canal no YouTube sobre livros, sobre literatura, compartilhar as minhas leituras. Às vezes acaba ficando tudo muito solto, meio que bagunçado, assim. Eu pensei em fazer algum tipo de sistema, talvez uma tabela. Eu tenho um Goodreads até pra organizar minhas leituras, mas ainda tava faltando alguma coisa, assim. Acho que é essa vontade de compartilhar realmente sobre o que eu leio. E eu acho que esse canal vai ser esse espaço. Então, nesse primeiro vídeo do ano, eu quero compartilhar sobre as minhas leituras favoritas do ano passado, de 2025. Começando, são as 10 favoritas do ano. Não tem ordem, eu só vou pegando e vou falando um pouco sobre o que eu pensei, sobre mais ou menos sobre o que é o livro, enfim. Primeiro, Patti Smith, Só Garotos. Na verdade, isso aqui é uma releitura. Faz bastante tempo que eu li a primeira vez e eu não lembrava mais de muita coisa. E a Patti Smith é tipo uma musona pra mim, eu amo muito ela. Inclusive ela tem uma newsletter muito legal no Substack. E sei lá, assim, eu queria fazer essa releitura e é essa autobiografia, né, dela e do Robert Mapplethorne. E fala bastante sobre a juventude deles em Nova York, nos anos 70. E essa é quase como se fosse um romance de formação, mas é autobiográfico, assim, né? Mas eles estão se tornando aquelas pessoas incríveis que eles realmente vão se tornar. E é aquele momento onde tudo começa e eles se conhecem em Nova York e eles vão crescendo juntos, assim, né? Vão se entendendo como pessoas, como artistas, naquela efervescência que era Nova York nos anos 70. Então, assim, é incrível, eu recomendo muito essa leitura. Muito bom, tem bastante foto também. E é tão interessante ver ela citando, assim, do tipo, e aí aquele dia eu conheci o Jimi Hendrix e... Nanana. Sabe? É incrível, assim, então recomendo bastante. Próxima leitura. Aos Prantos no Mercado, Michelle Zauner. A Michelle, na verdade, é uma vocalista de uma bandinha bem legal que chama Japanese Breakfast. Eu até vi o show dela, como que é o nome daquele festival? Primavera Sound. Teve em São Paulo há uns anos atrás. E eu não conhecia a bandinha e eu tava lá meio tipo X, esperando quem eu queria ver. Acho que era Arctic Monkeys, nem lembro mais. E foi bem legal o show. E qual foi minha surpresa quando eu descobri que era a autora desse livro. E esse livro teve um hypezinho, assim, há um tempo atrás, né? Enfim, eu achei bem interessante essa sinopse. Eu vou ler um pouco, porque depois fica mais fácil de eu lembrar, assim, sobre o que eu achei realmente da leitura. Desde que minha mãe morreu, eu choro no mercado H-Mart, H-Mart, enfim. É uma rede de mercado especializada em comida asiática nos Estados Unidos. E aí ela continua que, na verdade, esse livro fala de o que ela sentiu no momento que ela perdeu a mãe. É um livro sobre luto, sobre memória, sobre a identidade dela e como ela se reconhece como uma coreana, né? Que foi criada longe da sua terra natal, assim. Então, é um livro muito bonito, realmente, sobre esse resgate de raízes, assim, sobre se conectar com a sua história, com a sua família, e muito através da comida e da culinária coreana, no caso, e o quanto que isso era uma forma de realmente passar pra mãe dela, né, todo aquele carinho e afeto que ela estava sentindo naquele momento tão difícil, assim. Então é um livro muito bonito, realmente, sim, é bem triste, né, obviamente, a mãe acaba falecendo e tudo mais, mas é um livro muito bonito, assim, que fala realmente das raízes, né, dessa família e de como elas interagiam. E aí a interação delas, né,
nem sempre era tão fácil assim, principalmente como adolescente. E aí vem todo aquele remorso que ela sentiu e tudo mais. Mas só mostra que era só uma família normal, né? Que tinha esses atritos, mas que se amavam realmente. Então é um livro muito bonito, eu recomendo bastante. Esse aqui, O Hype do Hype, Orbital, da Samantha Harvey. Ah, eu não falei a tradução. Muito importante, calma. Pérez, Mix Só Garotos, a tradução, Alexandre Barbosa de Souza. Aos Prantos no Mercado, a tradução é da Ana Ban. E Orbital, tradução do Adriano Scandolar. Bom, esse livro tá bem no hype, né? Eu achava que era de ficção científica, e eu não gosto de ficção científica. Então eu fiquei um tempão assim enrolando, do tipo, putz, tá bom, um livro de ficção científica que a galera tá gostando. E aí depois eu fui ler realmente sobre o que era, e na verdade é um livro que fala de 6 astronautas que estão no espaço, numa estação espacial, mas não é ficção científica. Na verdade, é extremamente humano, assim, no sentido de ser um livro que não tem exatamente uma narrativa heróica, não tem nada acontecendo naquela estação espacial além da vida daqueles astronautas, né, que estão lá exercendo um trabalho super importante, científico e tudo mais, e que tem a sua própria vida na Terra, com as suas famílias e tudo mais. Então, na verdade, é um livro sobre... é muito... bonito, assim, existencialista, fala muito da natureza humana, do que é ser humano, do que você partilha com os outros ao ser humano, né? E independente de você estar aqui ou no espaço, assim, a gente está conectado, digamos assim, de alguma forma. Então é muito bonito, é muito calmo, tem um ritmo assim calmo e contemplativo realmente. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu adoro espaço, apesar de não gostar de ficção científica, então eu adorei esse livro, eu recomendo muito. Um estudo delicado e profundo dos medos íntimos de ser humano em um cenário épico. Sobre a humanidade mesmo, sobre o que é ser humano de verdade, sobre as fragilidades e sobre os laços. E sobre ver a Terra de outra perspectiva, né, e o quanto que você se sente conectado com aquele lugar, apesar de você não estar vendo, assim, outra pessoa, digamos assim, né, você tá só vendo a Terra de uma forma mais macro, digamos assim, mas talvez seja um momento que você se sinta mais conectado com a humanidade de uma forma geral. Não sei, isso são conjecturas da minha cabeça, assim, eu acho que eu me sentiria muito se eu tivesse a oportunidade de ir pro espaço em algum momento, mas isso não vai rolar porque eu sou cagona. Enfim, recomendo. Irene Solá, acho que é assim, Sola, enfim. Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas. Eu vi esse livro no clube de livro do Rodrigo Casarim, que tem uma newsletter também bem legal. E eu pirei nessa capa. Eu tenho um pouco dessa coisa de escolher livros pela capa. E eu pirei nessa capa e falei, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? E eu vou ler aqui atrás porque é melhor de entender sobre a história. Tradução de Luiz Reis Gil. Uma mulher tão antiga que não se sabe mais a sua idade espera sua partida assistida por suas descendentes, enquanto suas ascendentes aguardam-na com festa. Todas são mulheres do Mas Clavel, propriedade nas montanhas da Catalunha, e ali testemunharam o passado séculos e compartilharam uma maldição, a ausência. É isso, esse livro, ele é misterioso, assim, ele é profundo, fala é super fantasioso, assim, acho que, bom, eu não sei dizer com certeza, assim, se encaixa exatamente num realismo fantástico, eu digo do ponto de vista, assim, né, teórico e tal, mas tem um pouco dessa fantasia, assim, dessa família, dessas mulheres que moram nessa fazenda, e tem um cunho histórico também, né, o pano de fundo é a Guerra Civil Espanhola,
E é misterioso, fala de como essas mulheres realmente interagiam entre si, de tudo que elas tiveram que passar. E também tem esse fio da memória, das tradições, da família, do feminino profundo e diferente. Eu gostei muito, assim. Eu também recomendo bastante essa leitura. Memória de Menina, da Annie Ernaux, com a tradução da Mariana Delfini. Bom, Annie Ernaux é uma autora que eu gosto bastante, já li alguns livros dela. Até agora, o favorito que eu li foi O Acontecimento, que foi tipo um soco no estômago, assim. É muito bom, é bizarro de bom. E esse aqui talvez seja o meu segundo favorito, assim. Esse livro também é maravilhoso. Fala de um período da vida dela, onde ela estava se descobrindo sexualmente, né? E ela tem um pouco mais de liberdade, vai ser monitora em um acampamento de verão e acontecem várias situações lá com ela, onde ela realmente se coloca nessa... Ela se entende como essa mulher, mas ao mesmo tempo ela vê o quão é sofrido realmente se entender mulher nesse mundo, né? Principalmente quando você tá naquela fase da sua vida, nessa transição da adolescência para a vida adulta, onde você realmente quer se encaixar, onde você quer entender o seu lugar no mundo, você não sabe muito bem quem você é. E ainda mais na época onde ela vivia, né? Assim, França, anos 50, 60, extremamente conservador, muito difícil, né, realmente. Então ela teve que passar por momentos muito complicados de machismo, de uma misoginia introjetada na sociedade mesmo, que foi, assim, difícil de ler, difícil de entender, assim, o quanto que a gente realmente tem que estar nesses papéis, nesses lugares tão complicados, assim, né, como mulher nessa sociedade. E eu acho que ela conseguiu passar isso de uma maneira, assim, genial. A escrita dela é muito certeira, é muito cortante, né? Então, eu recomendo muito também essa leitura maravilhosa. Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor. Eu acho que é assim que fala, com a tradução do Antônio Chechenesky. Esse aqui eu vou ler também, porque fica mais fácil. Garotos brincam às margens de um canal e descobrem um cadáver putrefato que lhes sorri. É a bruxa, ou menina bruxa, figura icônica, admirada e repudiada em La Matosa. A partir daí, em uma torrente narrativa intensa, Fernanda Melchor recompõe os fatos que levaram ao crime com base nos relatos de alguns dos envolvidos, criando um retrato atroz de uma cidadezinha perdida no México e de seus terrores. Um lugar dominado pela pobreza, superstição, misoginia, homofobia, preconceito, violência institucional e doméstica. O lirismo brutal de Melchor faz desta história policilesca uma análise social em um tour de force literário. Assim, esse livro, eu não estava esperando a porrada que foi esse livro. Assim, me atropelou, assim. Eu não conseguia parar de pensar nele. Esse livro é incrível, incrível. Essa escritora tem uma escrita... Bom, na verdade eu tenho um outro livro dela aqui que eu ainda não li. Mas essa escrita nesse livro especificamente é muito intensa. É um fluxo, assim, maluco, que você vai indo e você não sabe onde você vai chegar, mas você também não consegue largar a leitura, assim, sabe? Você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens. E ela traz a história de uma forma muito amarrada, assim, e são vários personagens, então tem vários pontos de vistas, e cada capítulo fala... Nem lembro, acho que na verdade não tem capítulo, assim, não tem capítulo 1, não tem isso, é realmente um fluxo de narrativa absurdo, assim, mas... Eu lembro que tem uma parada onde você vai pro ponto de vista do outro personagem, e depois você vai pro outro, depois você vai pro outro. E é tudo intenso, e o fluxo é maluco, e você fica, meu Deus, onde isso vai parar, o que tá acontecendo, onde é que eu estou? E assim,
É incrível, é bem pesado, é bem violento. Um retrato, assim, incrível da sociedade mexicana, principalmente, né, no interior, assim, que tá totalmente aderida a essa questão do narcotráfico e tudo mais. Então, é interessante, é muito interessante, mas também é bem pesado. E, enfim, é uma leitura bem intensa e eu também amei muito. O que é meu, José Henrique Bortolucci. Esse livro é muito fofo, assim, é muito sensível. Eu adorei. Na verdade, é um ensaio meio autobiográfico, assim. Ele vai falar da vida dele, da vida do pai dele. Vai juntar, assim, com a história do Brasil, a história da construção até da Transamazônica, porque o pai dele era caminhoneiro bem nessa época. Então é muito interessante, assim, ver essa história dessa família que também de alguma forma se espelha com a história do Brasil, né? Eu gostei muito. Achei muito bem escrito, achei muito sensível, achei muito gentil. O que mais? Ressuscitar Mamutes, da Silvana Tavano. Esse livro foi literalmente o último livro que eu li ano passado. Foi tipo antes do Réveillon, assim, eu tava lendo. E já tinha ouvido falar muito bem dele. E é uma mistura, assim, tem um pouco da ficção, tem um pouco de ensaio, mas é uma história muito bonita que também tem essa coisa da memória, essa coisa da família, do luto pela perda da mãe. Mas é muito sensível. A construção que a narradora, que a autora faz é meio híbrido, assim, né? Tipo, a narradora é autora ou não é? Eu interpretei que era realmente, era a mesma coisa, assim. E o quanto que esse livro e a história, do jeito que ela vai se construindo, realmente traz essa questão da literatura realmente como uma forma de imaginar futuros que a gente gostaria que acontecesse, sabe? Ou repensar o passado de alguma forma, assim. Também achei muito sensível, muito bem escrito. Gostei bastante também. Eu acho que a gente tá vendo uma linha aqui, um fio condutor de memória, de família, de, sei lá, sofrências. Um pouco disso temos. Esse aqui é Na Voz Dela, da Alba de Céspedes, com a tradução da Joana Angélica Dávila Melo. Eu já tinha lido dessa autora O Caderno Proibido, que eu gostei muito, mas talvez eu tenha gostado mais desse, Na Voz Dela. A Voz Dela narra a vida de Alessandra e seu despertar sobre o papel que a sociedade lhe reserva como mulher, o de esposa subserviente e calada. Em meio à Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do fascismo e organização da resistência, a protagonista reivindica sua própria história e rememora a relação conturbada com os pais, a morte trágica da mãe e o ambíguo casamento com o professor antifascista. Obra-prima de Alba de Céspedes, esse romance influenciou escritoras como Helena Ferrante e permanece assustadoramente atual, ao examinar os desejos, as vontades, as ambições femininas e até onde se está disposto a ir por libertação. É isso, é um livro que vai falar sobre a história dessa personagem, Alessandra, desde a infância dela até a vida adulta, e tanto na família, assim, com a relação com a mãe dela, a relação com o pai dela, e o quanto que isso vai moldando ela, né, até ela virar essa adulta, que pensa que o casamento vai tirá-la de uma condição, mas na verdade jogou ela numa condição, enfim, complicada, ainda mais pensando em fascismo, tá? Assim, tudo já tá mudando na sua vida. E aí entra o fascismo. Então, assim,
imagina o nó que deu na cabeça dessa mulher. E realmente a gente acompanha a história dela e as escolhas dela e o que é realmente ser, o que foi ser, o que ela foi como mulher nessa sociedade, nesse período histórico, né, tão difícil. Acho que deu pra ver meu gato subindo, enfim. Eu lembro que tinha várias frases que eu ficava, meu Deus, é isso, ser mulher é isso, sabe? Me identifico com isso, enfim. Em alguns momentos é bem difícil de ler, justamente por essa questão de você se identificar tanto, e em alguns momentos você fala, cara, ai, nossa, ok, mas é maravilhoso também, é muito esclarecedor, é muito tocante realmente. Eu amei esse livro, eu recomendo demais, se você gosta dessa vibe mais histórica, também do papel da mulher, uma mulher, né, se entendendo, se descobrindo, entendendo quem ela quer ser no mundo e tudo mais. Esse livro é muito bom. E o último livro que eu mais gostei, favoritos de 2025, na verdade, esse aqui foi meu livro favorito do ano. Eu fiquei obcecada por esse livro. Eu só falava desse livro. Eu fiquei assim, maluca por esse livro. Inclusive, esse autor foi na Flip de 2024, né? Então, eu li só em 2025. Mas enfim, eu tenho um pouco dessa vibe, assim, eu demoro um pouco pra chegar no hype, mas às vezes eu chego, às vezes não. Esse aqui me deu vontade de ler e que bom que eu li, porque assim, é um dos livros da minha vida, com certeza. E aí eu vi que não foi inspirado, enfim, tem uma coisa que é parecida com Os Detetives Selvagens, do Bolanhos. E era outro livro que já estava no meu radar, que eu queria muito ler e tudo mais. Então, acho que é uma coisa para esse ano. Provavelmente lerei Bolanhos esse ano. Mas esse aqui, A Mais Recôndita da Memória dos Homens, tradução do Diogo Cardoso. Escreverei como alguém que traz seu país, isto é, como alguém escolhe como território não o país natal, mas o país fatal, a pátria para a qual nossa vida profunda nos destina desde sempre. A pátria interior, aquela das recordações calorosas e das trevas geladas. A pátria dos primeiros sonhos, a pátria dos medos e das vergonhas que destilam pelos flancos da alma. A única pátria que eu consideraria habitável. Que pátria é essa? Você a conhece. A pátria dos livros, é óbvio. É muito linda. Esse livro, esse do Goncourt, é um escritor que em Paris descobre um livro e ele fica absolutamente obcecado pelo livro. O livro é uma obra-prima, ele só consegue pensar no livro e aí ele quer ir atrás do autor do livro e ele não consegue achar o autor do livro. E o livro é isso, assim, do tipo, ele vai atrás do autor do livro e todos os desdobramentos além disso, e aonde ele vai, quem ele conhece. Mas tem muito essa história da literatura inserida, assim, sabe? O papel da literatura como algo como a nossa pátria mesmo, né? Então esse livro fala bastante da literatura, do papel da literatura na nossa vida e o quanto ela tem essa capacidade de nos conectar com novos mundos, né? É muito, muito bonito esse livro, de verdade. Eu recomendo muito, eu gostei muito. Eu não vejo a hora de ler Detetives Selvagens, se tem essa mesma vibe, assim, de autores que vão atrás de autores e amamos a literatura e algo nesse sentido. Eu tô muito, muito afim de ler, realmente. E eu indico muito. O aspecto que me interessa também, que é essa questão meio de... realmente a pátria, a língua, colonialismo, quem nós somos, já que nós fomos colonizados, como que a nossa língua interfere nisso. É uma coisa que sempre eu penso nessa questão
do aspecto da língua como algo que realmente pode nos conectar ou não com a nossa pátria, com a nossa terra, e o quanto que ela pode nos separar, nos segregar também, né? Eu acho que esse livro engloba bastante dessas coisas, que são aspectos que me interessam também. Enfim, é maravilhoso, eu indico demais esse livro. E é isso, esses foram os 10 livros que eu li e gostei bastante de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.